hoje o assunto do Santo Café impacta diretamente a vida de todo mundo. Combustível, alimentação, gás de cozinha, praticamente tudo que a gente utiliza sofreu aumento de preço. É a chamada inflação. Ela implica na redução do poder de compra, o que prejudica especialmente os mais pobres. Sobre esse assunto, a gente vai conversar agora, ao vivo, com o consultor financeiro Elemar Pimenta. Elemar, bom dia para você, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Wilker. Bom dia a todos os telespectadores também. Muito bom te receber aqui para falar sobre esse assunto que a gente sabe, né? Interfere na vida das famílias de todo o Brasil. Eu queria que você explicasse para a gente, para quem está em casa, o que é que impacta diretamente na inflação. Olha, a questão da inflação é uma coisa um pouco relativamente complexa, apesar que a sensação do dia a dia não tem nada de complexo, é bem simples. Mas são vários fatores. Eu diria que um dos principais é a questão de oferta e procura, que é uma regra da economia: quanto se mais oferta, menor o preço, quanto maior a procura, maior o preço. Na questão de alimentos, por exemplo, questões climáticas também, se afeta a safra ou não a produção, então reduz a oferta da questão dos produtos. E questões, inclusive, internacionais também. Pode parecer que não, mas nós não podemos esquecer que hoje nós vivemos num país globalizado. Então, tudo que se afeta no globo vai afetar cada país individualmente. Então, por exemplo, nesse caso nós estamos vivendo atualmente de pandemia, houve um aumento de consumo, de demanda de alimentos. E muitas vezes esses alimentos estão sendo direcionados para o mercado externo, faltando um pouco do mercado interno. E faltando, consequentemente, também há um reflexo no preço. Mas, em modo geral, é uma questão de oferta e procura. Certo. Pimenta, bom dia para você. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre o poder de compra. Como é que fica esse poder de compra, principalmente para as pessoas aí que não têm um poder aquisitivo muito alto, né, os mais pobres. Como é que fica o poder de compra dessas pessoas nesse momento de inflação aí tão alta? Bom dia, Marina. Olha, a questão do poder de compra, a inflação, ela é a mais democrática, ela afeta todos os segmentos da sociedade. Agora, seria ingenuidade nossa não reconhecer que os mais vulneráveis sentem mais o reflexo da inflação. O que a inflação é? É uma mensuração da perda do valor do dinheiro ao longo do tempo. Hoje, no nosso país, o índice que mensura a inflação é o IPCA. E como é que é calculado esse IPCA? É em cima de uma cesta básica de produtos para renda de até 40 salários mínimos. Então, fatalmente, quando você vê a inflação falando em 5, 6, 7, 8%, geralmente os mais vulneráveis sentem. De maneira simples, o preço de 1 quilo de alimento para alguém com poder aquisitivo maior representa menos do que o mesmo preço do quilo para uma família de baixa renda. Então, essa perda de poder aquisitivo, ou seja, R$100 que você teria há um ano atrás, não compraria o mesmo produto, os mesmos R$100 hoje. Então, é essa diferença entre o preço dos produtos e os reajustes salariais, que geralmente os reajustes salariais nunca acompanham essa diferença de preço, que faz com que a gente sinta esse reflexo no dia a dia dentro de casa. Tá explicado, então. E no caso dos combustíveis, a gente percebe que essa tem sido uma reclamação muito grande, né, dos brasileiros. O preço subiu demais. Se a gente for olhar aí os últimos 3 anos, a gente percebe que é uma diferença muito alta. Por que essa variação tão grande no preço? Olha, Will, que essa questão de combustível é uma celeuma. Por quê? O reajuste nos últimos 3 anos, de certa maneira, foi um reequilíbrio de defasagem que vinha acompanhando ao longo dos anos pela Petrobras. Em governos anteriores, onde tinha uma política de incentivo e subsídio maior no preço do combustível, se dava a sensação que o preço estava adequado. Mas o que aconteceu nos últimos 3 anos, nos últimos 2 anos pontualmente, foi uma readequação, um reajuste do preço. Então, quando você tem uma política, há 3 anos atrás, de preços mais acessíveis, de reflexo de políticas governamentais, e agora, de repente, busca esse equilíbrio no preço, dá a sensação que há um aumento. Mas, de fato, esse aumento é apenas um reajuste desse preço. Por que eu digo isso com muita tranquilidade? Existe, inclusive, um portal na internet chamado Petroglobal Price, que mostra o preço do combustível em mais de 180 países. O Brasil está na 81ª posição entre os preços mais altos, ou seja, existe outros 80 países, inclusive países muitas vezes vizinhos nossos aqui da América Latina, onde o preço do litro do combustível é ainda maior. O preço do Brasil está dentro da média internacional. Não estou falando que seja um preço barato. Só estou falando que o preço ele é compatível, ele segue uma política internacional, já que o petróleo é um commodity, é um produto que tem uma referência de preço internacionalmente.
Pimenta, agora, me corrija se eu estiver errada, mas a impressão que a gente tem é que o combustível, por exemplo, né, a questão do petróleo e outros itens também, quando eles são vendidos para fora do Brasil, eles são vendidos num valor muito menor do que vem para a gente ali, né, para nós consumidores brasileiros, né? Então, itens produzidos aqui no nosso país, pessoas de fora consomem com um valor muito mais abaixo do que nós. Por que isso acontece? Isso também causa muito impacto nessa inflação? Esse raciocínio está certo, você não está equivocada, não. Nós temos que lembrar, Marina, que o preço do combustível, o combustível em si, o petróleo em si, ele representa em torno de 20% a 30% do preço final lá na bomba. Existe toda uma cadeia final. Então, entre nós imaginarmos a Petrobras, a produtora do combustível, até chegar no posto de gasolina, nós temos questão de transporte, existem as transportadoras que cobram para fazer esse transporte, existem as distribuidoras que fazem o refinamento desse produto, existem os postos de gasolina que têm as suas margens, seus custos operacionais e, principalmente, existe o custo tributário, que hoje praticamente 40% do preço que nós pagamos no final da bomba são impostos, não é nem o combustível em si. Eu até digo que o que nós pagamos na bomba de impostos dá mais do que o próprio preço do combustível em si. E um dos principais impostos é o ICMS, que hoje depende de estado para estado, mas em torno de 25% a 35% do preço da bomba é um tributo estadual chamado ICMS. Aí a gente volta naquilo que você comentou, quando o produto é direcionado para o mercado externo. São questões de ordem tributária. Como para o mercado externo não há o impacto do ICMS, retira-se esse custo do ICMS e fatalmente esse preço diminui um pouco mais, dando essa sensação que para se vender fora fica mais barato que se vender dentro do nosso país. Mas o combustível em si é um preço unificado mundialmente. São essas variáveis externas que fazem a composição do produto que faz essa diferença. Mas, com certeza, o impacto tributário reflete muito. Na questão do combustível na inflação, é claro que ele tem um peso direto, porque o nosso país ele está pautado em cima do petróleo. Se você imaginar transportadoras, óleo diesel, pneu, asfalto, tudo é composição dos produtos. Então, quando se sobe o combustível, há um efeito cascata, onde vai refletir em todos os produtos, praticamente todos os produtos da sociedade. Então, com certeza, a questão do petróleo tem um impacto também direto na inflação do nosso país. Pois é, isso prejudica muito as famílias, né? A gente sabe que muitas delas perderam renda, especialmente nesse período de pandemia, muita gente desempregada, batendo recordes aí, preço dos alimentos subindo, preço do combustível subindo, o pessoal precisa continuar comendo, não dá para parar de comer. Quais são as dicas, então, para a gente economizar no dia a dia? A primeira dica, por mais simples que seja, é saber quanto que se gasta. Nós, brasileiros, nós não temos uma cultura, uma educação financeira. Então, nós simplesmente pegamos o nosso salário no final do mês, independentemente do valor, e pagamos as contas. Mas o primeiro passo é você quantificar, é você saber para onde você está gastando o seu dinheiro. Então, ter uma planilhazinha simples, num caderno mesmo. Levanta quais são as contas que você paga todo mês. Foca em quais são as principais, quais que representam o maior valor dentro do seu orçamento. E se pensa em soluções criativas, muitas vezes é só uma questão de sentar e planejar como fazer para reduzir essa conta da melhor maneira possível. Por exemplo, consumo de energia elétrica. Um banho planejado, um banho na hora certa. Existe consumos da energia elétrica, depende do horário que você está consumindo, você vai pagar uma tarifa maior. Combustível, de repente eu não posso, estar indo para casa e aproveitar e juntar o esposo, a esposa, os filhos e aproveitar a viagem e planejar essa rota para poder, de repente, otimizar ao máximo o espaço. De pouco em pouco, no final do mês, isso faz diferença. Questão do desperdício, há também uma política de desperdício. A própria situação dessa situação de pandemia que nós estamos vivendo nos últimos tempos, fez com que as famílias ficassem mais tempos em casa, e esse maior tempo em casa acaba gerando um consumo maior também, que muitas vezes nós consumíamos nas empresas. Então, eu almoçava na empresa, agora eu almoço em casa. Eu gastava energia elétrica no meu trabalho na empresa, agora eu gasto energia elétrica dentro de casa. Dentro da empresa, de repente, eu lanchava, agora eu lancho dentro de casa. Então, quando você traz para dentro da sua residência toda essa estrutura que muitas vezes você não utilizava, também há um aumento de consumo. Então, nós temos que ficar mais, mais criteriosos e observando esses detalhes para que a gente possa planilhar isso no final do mês e poder saber da melhor maneira possível como maximizar o recurso que nós temos.
Com certeza, boas dicas, Pimenta. Agora, a gente citou aí, o senhor falou já, né, dos alimentos, falamos dos combustíveis. Tem alguns outros itens, alguns setores aí que tiveram um impacto muito grande também, que às vezes as pessoas nem percebem, mas que estão fazendo diferença também no orçamento aí no fim do mês? Essa pergunta sua é muito interessante, por quê? Quando nós falamos de inflação, aquele número que é apresentado na mídia, ele não é necessariamente, isso é interessante, ele não é necessariamente o reflexo do aumento de todos os produtos que existem no Brasil. A inflação ela é mensurada em cima de um índice chamado IPCA, que quem faz esse cálculo é o IBGE. Ele tem um produto, uma quantidade específica de produtos que é olhada essa variação de preço. Quais produtos? Os produtos que geralmente são consumidos pelas famílias que rendem até 40 salários mínimos. Mas posso dizer com muita tranquilidade, Marina, nos últimos 12 meses, praticamente todos os produtos conhecidos houveram aumentos substanciais. Na área de construção civil, por exemplo, o preço do aço subiu exorbitantemente. Eu estou falando exorbitante em termos de 60%, 70% no período de 12 meses. Isso traz um reflexo em toda a cadeia de construção civil, cadeia de veículos. Todo mundo que hoje vai tentar comprar um veículo sabe o tanto que o veículo aumentou o preço do automóvel, seja usado ou seja novo. Aumentou o preço do novo, porque aumentou o aço, consequentemente a aço é uma das principais matérias-primas na produção do veículo. Quando você aumenta o preço do veículo novo, há naturalmente uma demanda maior pelo preço do veículo usado. Essa demanda gera aquela questão que eu falei no início. Aumentou a demanda, o preço do veículo usado também aumentou. Então, a construção civil, o preço da construção civil como um todo aumentou também, fruto também desse aumento do aço. Mas praticamente nos últimos 12 meses, fruto dessa pandemia, houve um aumento em praticamente todos os segmentos de bens e serviços. Tem alguma dica ali que a gente pode aproveitar para economizar na hora de ir ao mercado? A gente sabe que boa parte da renda das famílias acaba ficando na alimentação, né? O que fazer para economizar nesse momento? A questão é, primeiro faça uma dica, faça uma anotação. Anote o que você precisa para ir fazer a compra do supermercado. E se prenda, se policie nessa questão dessa lista. Não leve criança, é uma dica simples, parece sutil, é até infantil, mas a gente sabe o poder de uma criança junto também na pressão de comprarmos esses produtos que não são de primeira necessidade, já que nesse foco nós temos que priorizar o que é mais importante. Então, essa lista ela vai servir como norteadora. A questão também de fazer orçamento em mais de um supermercado, as variações de redes de varejo são muito grandes, muitas vezes pode ter variações entre 20% a 30% numa rede de varejo. Então, essa obrigação de nós estarmos fazer cotação constantemente também é uma questão muito importante. Mas tudo é um pilar de planejamento. Nós temos que saber onde é que nós estamos, como estamos, para poder saber onde nós queremos chegar. Então, o planejamento é fundamental. Pimenta, e qual que é a expectativa para o setor econômico nos próximos meses ou então nos próximos anos, né? 2 próximos anos. A gente tem expectativa aí, né, do fim da pandemia ou então um maior controle dela. Temos também eleições no ano que vem. Tudo isso pode impactar aí nesse setor? Não há como não dizer que não há um impacto direto, não vou falar nem indireto, Marina, porque nos próximos, nós temos que lembrar que ano que vem é ano de eleição. Isso vai afetar sensivelmente as expectativas. A pandemia, ela já gerou os reflexos, está mais do que notório, nem precisa ser dito. Essa expectativa, de repente, da pandemia está diminuindo, nós cremos que vai voltar à normalidade. Vagarosamente, a passos lentos, mas a tendência é que se volte à normalidade. Agora, o ano que vem ser um ano de eleição também tem que ser olhado com muito carinho. De que forma um ano eleitoral impacta na expectativa do crescimento do país? Questão de expectativa. O setor produtivo, o empresário que vai fazer investimento, ele precisa de segurança. Então, quando ele olha para frente e ele não tem certeza do que vai vir pela frente, eu não estou nem falando se vai vir bem ou vai vir mal, mas essa incerteza faz com que ele pise no freio, não faça os devidos investimentos que ele gostaria de fazer ou que ele estava planejando fazer. E esse pisar no freio, automaticamente você diminui a produção. Diminuindo a produção, você precisa de contratar menos, quando não há demissões também nesse aspecto. Então, o setor produtivo, essa expectativa, essa incerteza futura, faz que o setor produtivo não faça os investimentos necessários. Os investimentos são cruciais. Qualquer investimento no segmento empresarial gera emprego, gera renda, gera divisas, gera aumento tributário, gera aumento de salários. Então, é a incerteza que faz com que, nesse momento,
nós possamos ter uma insegurança e saber exatamente o que vai acontecer ano que vem. Eu creio que as coisas, de fato, vão tomar rumo a partir de final de 2022 para 2023. Mas até a próxima eleição do ano que vem, ainda nós vamos estar andando nesse caminho de incertezas. E a gente explica, né, é importante esclarecer para as pessoas que essa relação entre a política e a economia é muito grande, né? Um acaba dependendo do outro de uma maneira muito direta. Recentemente a gente ouviu nos noticiários se falar muito sobre o aumento da taxa de juros, né? A Selic aumentou mais uma vez. Queria que você explicasse para as pessoas de casa, porque apesar da gente ouvir muito falar sobre isso, poucas pessoas esclarecem, né? Como isso impacta na vida da dona de casa, do pai de família, o que muda? Por que é tão importante a gente ficar atento e entender esse aumento aí na taxa de juros? Primeiramente, é importante explicar para o ouvinte o que é Selic. A Selic é a taxa de juros básica que a União coloca no mercado. Então, quando o pai de família, a mãe de família vai num banco pegar um empréstimo, por exemplo, o banco cobra um juro. Mas o juro que o banco cobra, ele já nasce a partir de um patamar. Qual que é o patamar? É a Selic. Então, quando o governo fala, olha, a taxa de Selic é 5,5% ao ano, que é a taxa atual que está, ele está falando o seguinte, olha, o empréstimo que eu for pegar no banco, vai ser aquilo que o banco vai cobrar, mais os 5,5% que o governo definiu como a base pilar da taxa de juros. Então, quando o governo vem e trabalha em cima de aumento ou diminuição da Selic, ele está, de certa maneira, criando um mecanismo para aumentar os juros ou diminuir os juros nos bancos. Aí você pode falar assim, Pimenta, mas o que isso reflete no meu dia a dia? É política de crédito. Quando você aumenta, ou quando você cria um mecanismo onde você aumenta a taxa de juros, o financiamento fica mais caro. Quando o financiamento fica mais caro, a tendência é diminuir a demanda por empréstimo. A tendência é que você queria pegar o empréstimo e falar, não vou pegar agora não, porque o juro está um pouco alto. Eu vou esperar cair um pouco. E aí, quando você não pega esse empréstimo, você tem menos dinheiro. Tendo menos dinheiro, você compra menos. Quando você compra menos, você força o preço do produto cair. Porque o empresário lá, ele fala, poxa, eu não estou vendendo tanto quanto eu gostaria. Então, para incentivar o consumidor a comprar, ele vai diminuir o preço. Então, você vê que há um efeito cascata. Um aumento de uma Selic desmotiva o consumo. Uma diminuição da Selic, aí é o inverso. Aumenta o consumo, porque uma diminuição da Selic faz com que o juro bancário diminua. Incentiva você a pegar mais crédito. Então, aquela família que está querendo pensar em trocar de carro agora, se o juro está menor, ela fala, opa, eu ia trocar daqui 2 meses, mas o juro está bom, vou trocar agora. Não, o juro está maior. Não, eu vou esperar reduzir, não vou comprar o carro agora. Se eu não vou comprar o carro agora, o que resta às concessionárias? Reduzir o preço. Então, essa política de juros, ela afeta diretamente o preço do dia a dia. São mecanismos, dentro de tantos outros mecanismos, que se tenta buscar o controle da inflação. É uma questão muito complicada, né? Que realmente tem um grande impacto aí na nossa vida, no dia a dia mesmo, né? Pimenta, a gente quer te agradecer muito, viu? Pela participação, pelas dicas, pelos esclarecimentos. Muito obrigada. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Um abraço para você.